é Gustavo Batista, eu sou aluno de mestrado do Programa de Ciências Naturais da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, e nesse vídeo vou apresentar os princípios e desenvolvimento da minha pesquisa sobre a funcionalização de nanopartículas magnéticas para o tratamento da Covid-19 por meio de hipertermia magnética. Esta pesquisa está sendo realizada sob supervisão do professor Luiz Basso, professor do Laboratório de Ciências Físicas da Universidade e membro do grupo de pesquisas em nanobiotecnologia. Em novembro de 2019, foi relatado o primeiro caso de contágio pelo vírus SARS-CoV-2 em uma região próxima à cidade de Wuhan, na China. Devido à sua grande capacidade de contágio, não levou muito tempo para que a doença se alastrasse ao redor do globo, de tal maneira que, em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou o início da pandemia da Covid-19. Devido à alta capacidade de contágio e alto índice de mortalidade do vírus, diversos governos tomaram medidas restritivas, como lockdowns, para frear a difusão do vírus. Ao mesmo tempo, pesquisadores ao redor do globo direcionaram seus esforços na busca por tratamentos e vacinas para a Covid-19. Apesar do grande feito dos cientistas em produzir a vacina em um período tão curto de tempo, a pandemia revelou a grande dificuldade da medicina atual em desenvolver tratamentos de forma rápida para doenças que surgem, uma vez que não foi possível encontrar medicamentos que pudessem tratar de forma eficaz a Covid-19 nesse período. Nesse sentido, a nanomedicina é uma área que apresenta grande potencial futuro, por permitir o desenvolvimento de tratamentos direcionados que podem se valer de características próprias do agente que se deseja combater para atacá-lo, seja por liberação direcionada de fármacos, um sistema de drug delivery, ou por geração de calor por um tratamento de magnetohipertermia. Bom, para entendermos como as nanopartículas magnéticas podem ser utilizadas em aplicações biomédicas, primeiro precisamos entender a propriedade por trás delas, conhecidas como superparamagnetismo. O magnetismo é um fenômeno que pode ser observado em todos os materiais com os quais temos contatos. De objetos inanimados a seres vivos, tudo possui algum tipo de magnetismo. Evidentemente, materiais diferentes reagem de formas diferentes ao serem expostos a campos magnéticos. Isso ocorre pelo fato de os átomos que formam a matéria possuírem um momento magnético próprio, sendo o tipo de magnetismo definido com base na forma com que esses momentos magnéticos dos átomos se alinham no material. Materiais ferromagnéticos, como ferro ou níquel, são divididos em várias regiões nas quais os momentos magnéticos dos átomos estão alinhados entre si. Essas regiões são conhecidas como domínios magnéticos, e essas regiões possuem tamanho na escala nanométrica e surgem de forma a minimizar a energia total do sistema. O superparamagnetismo surge quando materiais ferro ou ferrimagnéticos apresentam o comportamento de monodomínio. Isso ocorre apenas a partir de um tamanho crítico na ordem de nanômetros, a partir do qual esse tipo de configuração se torna energeticamente favorável. No estado superparamagnético, os materiais apresentam alta susceptibilidade magnética, o que quer dizer que apresentam elevada magnetização ao serem submetidos a um campo magnético externo, e ao mesmo tempo possuem um tempo de relaxação bem pequeno, de modo que quando o campo magnético cessa, eles rapidamente retornam ao seu estado inicial de menor energia, liberando calor no processo. O tamanho reduzido desses materiais, que permite sua circulação mesmo através dos vasos sanguíneos com menores diâmetros, chamados de capilares, e as suas propriedades magnéticas são fontes de inspiração para diversas abordagens biomédicas, entre as quais está a hipertermia magnética que eu abordo no meu trabalho. Vírus são organismos que não são capazes de se replicar por si só. Para que possam se replicar, eles precisam utilizar as organelas de células dos seus hospedeiros. Para isso, eles precisam desenvolver mecanismos que os permitam atravessar a membrana celular dessas células. No caso do vírus da Covid-19, a sua adesão à membrana de células humanas ocorre a partir da interação do domínio RBD de sua proteína spike com certa região da enzima conversora de angiostenina 2, ou proteína C2, presente na membrana celular das células humanas. Uma vez dentro da membrana, o vírus utiliza a estrutura da célula para replicar e espalhar a infecção pelo organismo. Apesar de possuírem diversas propriedades interessantes para abordagens biomédicas, nanopartículas superparamagnéticas puras possuem uma gama limitada de aplicações, uma vez que nesse estado elas devem ser aplicadas diretamente no local onde está o agente que se deseja combater. De modo que, para o propósito de aplicações biomédicas mais elaboradas, é usual que as nanopartículas magnéticas sejam revestidas por camadas de materiais biocompatíveis, sendo lipossomos e biopolímeros como a quitosana dois dos tipos de revestimentos mais comuns nesse tipo de abordagem. Para a criação desse tipo de interface orgânica e inorgânica, é necessário que as nanopartículas magnéticas interajam de algum modo com a camada externa de material orgânico, sendo essencial conhecer os grupos funcionais que estão na superfície da nanopartícula na hora de escolher o composto com o qual será feito o revestimento e a estratégia que será adotada para revesti-lo. Nesse sentido, as nanopartículas superparamagnéticas de óxido de ferro, como a magnetita e a magnetita, têm sido amplamente exploradas por sua versatilidade de serem revestidas com diferentes compostos orgânicos, além de poder serem produzidas com um bom controle de forma e tamanho.
Esse tipo de revestimento confere à nanopartícula maior biocompatibilidade, reduz o problema de formação de aglomerados e permite que faça um transporte mais eficiente de fármacos, no caso de um sistema de drug delivery, e possibilita a criação de um sistema de target, no qual a nanopartícula se liga especificamente ao organismo que se deseja combater. Nesse contexto, a minha pesquisa então apresenta uma proposta de tratamento da Covid-19 por meio de hipertermia magnética, se valendo do mecanismo que o vírus SARS-CoV-2 utiliza para invadir a célula para criar um sistema de target. Como isso pode ser feito? Bom, a estratégia então envolve revestir nanopartículas com camadas biocompatíveis, e nessa camada inserir o trecho da proteína ACE2 que interage com o domínio RBD da proteína spike do coronavírus. Por enquanto, estou na etapa de determinar o melhor método de revestimento para as nanopartículas magnéticas. Essas nanopartículas estão sendo sintetizadas pelos alunos orientados pelo professor Pablo Leite Bernardo, do Laboratório de Ciências Físicas da UENF e membro do grupo de pesquisa em nanobiotecnologia. Até o momento foram feitos testes de revestimentos com lipossomos e quitosana de nanopartículas de óxido de ferro e perovskita com diâmetro médio no intervalo de 20 a 30 nanômetros. Uma vez que estamos buscando entender apenas a eficiência do método de incorporação, por enquanto as caracterizações estão sendo bem básicas. Uma delas é por ressonância paramagnética eletrônica e a outra por microscopia eletrônica de transmissão. Essa segunda sendo feita em colaboração com o professor Sérgio Henrique Seabra, do Laboratório de Biologia Celular e Tecidual da UENF, que também é membro do grupo de pesquisa em nanobiotecnologia. Como perspectivas futuras, almejo determinar o método e composição de camadas que apresentam melhor eficiência para os materiais com que estou trabalhando, e então iniciar testes da incorporação do peptídeo de interesse da proteína C2 à camada externa para que então possa averiguar a possibilidade de aplicação do sistema desenvolvido para o tratamento de hipertermia magnética da Covid-19.